A paz e graça do nosso Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido na presença dEle, né? Glória a Deus porque você está aqui, veio ouvir a palavra do Senhor, veio se fortificar, sabendo que Ele é o nosso Deus, Ele é Deus que está conosco todas as vezes, né? Graças a Deus por mais essa oportunidade que você pôde estar na presença do Senhor Jesus, porque é isso que nós precisamos, da presença do Senhor Jesus e cada dia se fortalecer nele. Porque o que vamos ser sem a presença do Senhor Jesus, né? Quantas pessoas se preocupando com tantas e tantas coisas, mas esquecendo do principal, de buscar a presença do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas buscam ansiosos outras coisas, mas não param para pensar que você precisa do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. Se hoje nós estamos de pé, se hoje nós estamos respirando, é porque o Senhor nos dá condições. É porque Ele nos dá a vida. Ele nos deu desde o ventre de nossa mãe, o Senhor Jesus já estava cuidando de nós. E agora nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração, que foi essa semana, já estava meditando, é em Jó. Graças a Deus, sobre a paciência de Jó, a paciência com tudo que ele passou na sua vida. Graças a Deus, ele foi um homem que no Antigo Testamento narrou a vida dele e quantas coisas que ele passou. E hoje vem passar isso para nós, vem nos mostrar para nós o que é viver diante da presença do Senhor, o que é viver olhando para a palavra do Senhor nosso Deus. Jó. Sei que quase todos conhecem essa história, né? Mas cada vez mais que nós olhamos para a história, cada vez mais que nós lemos, cada vez mais nós tiramos algo. Então a palavra ela se renova cada vez mais nas nossas vidas. Aquele que achou, vamos ficar em pé, vamos para ler a palavra do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Jó 1, versículo 1, ele diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorridos o turno de dia e seus banquetes, chamava Jó e seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Em seu coração assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu a Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus. Até aqui, amados irmãos, o que a história
de Jó nos conta, né, algo para nossas vidas. Nós vamos orar e colocar diante do Senhor a palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido, eu te apresento, Senhor Jesus, a tua palavra nesta noite. Santifica-nos, Senhor Jesus, fala conosco, que nós possamos tirar uma lição para nossas vidas, Senhor Jesus, através da tua palavra, porque sabemos que nós precisamos de ti, Senhor Jesus. Nós somos falhos, nós somos pecadores e nós precisamos cada vez mais e mais de ti. E o Senhor é o nosso Deus poderoso, nosso exemplo, que nós necessitamos cada vez mais. Jó era homem íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Então que Deus possa colocar o nosso coração, meu Deus, cada vez mais para estar buscando a tua presença, em nome de Jesus. Eu te entrego todo este culto em tuas mãos e espero em ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amada igreja. Glória a Deus. Essa semana estava parando, pensando sobre paciência, sobre que as pessoas andam ansiosas demais. E o que veio na minha mente para trazer para a amada igreja foi a paciência de Jó. Quanta coisa já passou em sua vida, né? Quanta coisa Jó teve que passar, além dele ser um homem. O Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, as qualidades que Jó tinha. Então, tinha filhos, tinha filhas, tinha casa, tinha mulher, tinha bens, mas tudo foi um propósito na vida de Jó. Então, ele passou por o quê? Por aflições, ele passou por doença, ele passou por amigos que deixaram de ser amigos, pessoas que falavam algo para ele, pessoas que achavam que Jó tinha pecado, mas, na verdade, tudo o que aconteceu na vida dele era um propósito de Deus na vida dele. Para quê? Para que ele pudesse conhecer os planos do Senhor nosso Deus. Porque ele conhecia Deus, ele conhecia Jesus, mas somente quem sabe de ouvir. Mas lá no final do capítulo 42, ele diz que seus planos jamais serão frustrados. Então, aí que ele conseguiu entender o que foi o que ele aconteceu e passou na sua vida. Esses capítulos todinho na Bíblia, esses 42 capítulos ali que ele foi contando a história de Jó, ele perdeu as coisas, ele perdeu bens, mas lá no final ele restituiu. Então o que importa para nós é a paciência, é a perseverança, é o que Jó era o quê? Homem temente, homem íntegro. Primeiro, ele era homem íntegro. E o que é um homem íntegro hoje? Nós refere-se a alguém que possui integridade, um valor moral que se manifesta através da honestidade, da retidão, da justiça em suas ações e palavras. Então ele era um homem íntegro, ele tinha palavra, ele tinha valor moral, ele falava, ele era reto, ele fazia as coisas, então ele era um homem íntegro. Ele tinha em suas palavras ações, ele tinha a resposta, então ele era um homem íntegro. E por ser íntegro, ele também era um homem reto. Hoje em dia, homem que se refere aqui quer dizer a nós, né? Homem, mulher, humanidade, quer dizer, ele só fala aqui como uma figura homem, mas que é referente a nós, mulheres, homens, crianças, de toda, humanidade, é tudo um todo. Homem reto, o que é ser uma mulher reta? O que é ser uma pessoa reta? Aquele que age com justiça, aquele que é honesto, aquele que também tem um acordo com os princípios éticos e, principal, aquele que busca manter o bem e evitando o mal. E era isso que Jó fazia. Ele se desviava do mal, ele fazia o que era reto diante do Senhor nosso Deus. E também ele temente a Deus, ele temia ao Senhor, ele era um homem que temente a Deus. O que é hoje ser uma mulher temente a Deus, uma criança temente a Deus, um jovem, um idoso? É aquele que demonstra profundo respeito, aquele que tem referência por Deus, vivendo de acordo com seus ensinamentos e princípios, que é o que o Senhor nos ensina cada vez mais. Aquele que não se envolve
apenas em evitar o mal, mas pratica a justiça, mas também busca o quê? Uma relação íntima com Deus. Então esse é o principal, temente a Deus, aquele que busca também, além de tudo isso, que vive de acordo com os ensinamentos, com princípios, se desvia do mal, pratica a justiça, mas também tem uma relação íntima com Deus, através do quê? Da oração, da obediência, que foi o que o pastor Telmo estava aqui falando antes, de Saul ali, que ele, da obediência, né, que ele, no caso, desobedeceu. Então, nós devemos ser o quê? Obedientes à palavra do Senhor. Todo aquele que obedece à palavra do Senhor Jesus, ele é bênção, ele obedece, ele anda nos caminhos, ele busca o Senhor Jesus em primeiro lugar, e é isso que nós devemos estar cada dia, se desviando do mal, mas principalmente ter uma relação com o Senhor Jesus cada vez mais, através da oração, através também da obediência. Esse é o principal, e Jó era assim. Jó foi obediente. Jó, quando falaram para ele para fazer tal coisa, até a mulher dele dizia: nega esse Deus e morre, deixa esse Deus. Ele disse assim: você é uma doida, você é uma louca, jamais eu vou deixar de buscar o Senhor. Então ele resolveu. O que aconteceu? Ele perdeu essa mulher. Por quê? Porque essa mulher queria falar algo, amaldiçoa a Deus e morre. Não, ele disse assim: capaz. E se isso tudo que acontece comigo é um propósito, é algo que tem que acontecer, eu vou continuar cada dia mais sendo fiel com o Senhor nosso Deus. Ele foi fiel, ele manteve a sua fidelidade cada vez mais com o Senhor Jesus. E temer a Deus também não é você ter medo, pavor de Deus, não. O que é temer a Deus também é um sentido de profundo respeito e referência. Você tem respeito ao Senhor nosso Deus, você tem reverência à palavra, você tem obediência à palavra e você busca a santidade. E é isso que nós buscamos cada dia. Nós não somos santos, mas nós buscamos do Senhor nosso Deus cada dia que passamos a santidade, buscamos ser melhores. O Senhor Jesus nos ensina, perdoa nossos pecados de hoje, quem sabe amanhã podemos melhorar, quem sabe amanhã podemos fazer outra coisa para o Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor nosso Deus busca, que nós possamos buscar a santidade cada dia com o Senhor nosso Deus. Enquanto muitas pessoas, durante essa palavra, ministravam no meu coração, as pessoas estão ansiosas, as pessoas querem as coisas para ontem, as pessoas hoje não querem mais esperar. As pessoas hoje andam mais ansiosas do que andam doentes, falta de Deus, não querem buscar a presença do Senhor Jesus, mas querem buscar outras coisas e se afastam do Senhor nosso Deus. Ficam vazios. Então isso é o que? Ansiosidade. O que adianta você ser ansioso se nada vai adiantar? Porque a palavra do Senhor, ela diz... ela fala, né, em Mateus ali, onde que diz 6, 25 ou 34, ele fala, a pessoa que é ansiosa, o que adianta? Não vai mudar nada na sua vida. Você sendo ansioso, deixando de ser ansioso, não vai mudar nada. O que o Senhor Jesus nos deu? A paz. Ele já nos deu a paz e a segurança. Devemos ter a paz, esperar, confiar, porque tudo está nas mãos dele. Tudo na nossa vida, o que vai acontecer, está nas mãos do Senhor Jesus. Então, esse é o principal. Se você tem Jesus, você tem a paz com Deus. Em todas as coisas, nós temos paz com o Senhor nosso Deus. Porque Mateus 6, 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que podemos fazer? Se caso andar ansiosos? Nada. Alguma coisa vai mudar? Não. Vai deixar de acontecer? Não, porque se foi a vontade do Senhor nosso Deus acontecer, vai acontecer. Então nós devemos ter o quê? A paz, a segurança, temer o Senhor nosso Deus, olhar para a paciência de Jó em tudo que ele passou na sua vida, na doença, na aflição, perdendo os amigos, na dificuldade, mas mesmo assim ele não parou de clamar ao Senhor nosso Deus, mesmo assim ele não parou de buscar a presença dele. Quando alguém dizia que acontecia algo, ele dizia: ora, Senhor, e coloco nas tuas mãos para me ajudar a continuar sendo fiel, que é uma qualidade também, fidelidade, sendo fiel
ao Senhor nosso Deus, cada dia. São frutos do Espírito Santo, a fidelidade, a mansidão, a paz, a longanimidade, a mansidão, tudo isso são frutos do Espírito. Isso aí era o que Jó tinha também. Então, cada dia mais nós devemos ter esses frutos na nossa vida. Olhar para o Senhor nosso Deus e dizer: Senhor, encha-me do Senhor nosso Deus. Encha-me das coisas do Senhor. As coisas que lá fora estão não pertencem, mas nós devemos ser cheios da Tua presença. O Espírito Santo possa nos encher. Se caso hoje eu pequei, perdoa-me, Senhor Jesus, pois eu tenho um advogado, que vai além, ele luta por mim, ele olha a questão, por isso que nós temos um Deus, por isso que nós somos um filho do Senhor nosso Deus, nós temos um Pai e Ele nos cuida. Caso aconteça, nós temos um advogado que é o Senhor Jesus, e Ele é o nosso perdão, Ele perdoa. Aí nós jogamos tudo para trás no mar do esquecimento e vamos uma nova vida, uma nova trajetória. É assim a nossa vida. Se hoje eu pequei, peço perdão, amanhã eu continuo com o Senhor nosso Deus. O que nós não podemos fazer é parar na caminhada, não. Nós devemos continuar, nós devemos andar, porque quanto mais perto do Senhor Jesus nós está, mais seguro nós vamos estar, debaixo das asas do Senhor nosso Deus. Como diz, a galinha gosta de cuidar seus pintinhos, né, debaixo das suas asas. E eu agradeço ao Senhor nosso Deus, porque quem é que tem as asas grandes, que nos protege cada vez mais com a sua mão, é o Senhor nosso Deus. Então é isso que Ele nos protege, Ele cuida, Ele afasta todo o mal da nossa vida. E sabemos que tem os dardos do inimigo, mas mesmo assim, nós clamamos ao Senhor nosso Deus e pedimos: Senhor, cuida de nós. Cuida cada vez mais das nossas vidas. E é isso que a palavra do Senhor nosso Deus passou para mim através da história de Jó, a paciência, as qualidades dele. Eu me deti mais na primeira parte ali, porque são nas qualidades de Jó, porque é isso que nós precisamos cada dia mais nas nossas vidas, qualidades, isso, como ser uma pessoa reta, como ser uma pessoa íntegra, como ser uma pessoa que temente a Deus, é isso que nós devemos ter cada vez mais. Por que também Jó conseguiu ter essa paciência? Com a expressão paciência de Jó, o que também aconteceu foi o que? Ele conseguiu suportar as críticas com a paciência. As pessoas falando ao ouvido dele: larga esse Deus, para de fazer isso. Como disse, hoje nós passar para o nosso mundo, quem diz: você está andando no caminho, para, chega, não, é só falar de Jesus, para quê? Tu tem que aproveitar a vida, tu tem que continuar. Não, são as críticas, são as raposinhas, mas você não deve dar ouvidos, mas você deve suportar e deixar isso. Não, eu vou continuar com o meu Deus é que me cuidou, o meu Deus que me libertou, e eu sei quanto que Jesus fez por mim. Então é isso que nós devemos ter, suportar as críticas, suportar as pessoas que às vezes estão ao teu redor, em vez delas te darem um apoio, ela quer te puxarem o tapete, porque quem sabe algo está incomodando. A luz que o Senhor Jesus tem em nossas vidas, a palavra que Deus dá em nosso coração, muitas vezes incomoda outras pessoas, porque as pessoas não têm. E isso às vezes termina incomodando. E o que é então? Você continua dando o exemplo, você continua andando no caminho, porque um dia, quem sabe, essas pessoas que hoje te criticam, um dia elas, quem sabe, vão ver o seu Deus e vão querer dizer: eu quero servir o seu Deus. Então é isso que nós devemos ter. E enfrentou a doença com a paciência também. Ficou doente, mas não culpou Deus. Ele disse o que? Estou doente? Eu espero no Senhor nosso Deus, eu espero a restauração. Como disse, se for a vontade do Senhor nosso Deus de curar, Ele vai curar. Se não for, eu vou continuar confiando no Senhor. Então é isso que nós devemos ter. Enfrentou a doença com a paciência, com a segurança. E também é um exemplo para nós hoje, é um exemplo para nossas vidas cada dia mais. É um exemplo para mim, para vocês, para todos nós e para quem estiver escutando também, que vai estar depois escutando essa pregação. É um exemplo cada vez mais. Então nós temos as qualidades de nós buscar cada vez mais, porque sabemos quanta coisa Jó passou na sua vida e mesmo assim não parou. Então que nós possamos cada vez mais olhar para o Senhor Jesus
e diz: Senhor, eu sou tão pequeno, eu necessito tanto de Ti, continua me ajudando, continua cuidando de nós, continua olhando para nós, porque é isso que nós precisamos cada vez mais e mais. Então, bem, a parte de Cornélio, né? Também teve um exemplo de Cornélio. Ele era um centurião romano que era piedoso e temente a Deus. Fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. Também tem aqui uma parte aqui em Jó que diz que ele orava pelos seus filhos continuamente. É uma qualidade. E o exemplo também foi isso na vida de Cornélio. Um centurião que orava continuamente também. Ele buscava o Deus, ele era temente a Deus, ele fazia muitas esmolas ao povo, mas ele orava continuamente. Está em Atos 10, 2. Então, é um exemplo também. E Enoque, né? Enoque andava com Deus e foi transladado, pois agradava a Deus. Olha só, andar com Deus, né? E foi transladado, foi exemplo. E Jó, como sofreu muitas provações, mas ele permaneceu o quê? Íntegro e temente a Deus. Esse é o principal, ele permaneceu, ele não desistiu, ele continuou, ele teve perseverança, ele continuou cada vez mais obedecendo a palavra, olhando para as coisas que estavam acontecendo, mas isso não te tirou o foco, isso não te tirou da onde ele tinha que chegar, até onde que ele tinha que estar, para acontecer o quê? Um milagre na vida dele, algo para ele ser restituído. Então, foi isso que o Senhor Jesus fez cada vez mais na sua vida. E graças a Deus, por Deus ter um plano na vida dele, para ele mostrar hoje para nós como que nós vamos passar, por quantas coisas nós vamos precisar passar, ou quem sabe não, mas mesmo assim, se caso precisar, nós já sabemos como agir, como chegar diante do Senhor nosso Deus, sabendo que é Ele o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, que nós possamos olhar cada vez mais esses exemplos da Bíblia, essas palavras são acontecimentos que nós precisamos cada vez mais aprender com o Senhor Jesus. E também em Romanos 12, 12, a palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então é isso que Jó foi. Ele foi perseverante, ele foi paciente, mesmo na tribulação, mesmo em muitas coisas acontecendo em sua vida, ele foi paciente. Ele continuou esperando nas promessas do Senhor. Ele sabia que Deus ia agir na hora certa, que o Senhor ia agir, porque ele sabia que ele tinha um plano na vida dele. E os seus planos jamais poderiam ser frustrados. E é isso que acontece na nossa vida. Nós sabemos que tudo vai acontecer na maneira dele, na hora dele. Não sabemos quando, nem o momento, mas sabemos que uma hora vai acontecer. E graças a Deus, porque nós somos fortalecidos no Senhor. Tiago 5:8, a palavra também diz assim: sede vós também pacientes e fortalecidos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então é isso que Tiago fala também: sede vós também pacientes e fortalecidos a vosso coração. Graças a Deus, né? Então que nós possamos esperar o Senhor, pacientes, cada vez mais fortalecidos, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas, e por isso que nós devemos esperar, humildes, tendo mansidão, tendo domínio próprio, longanimidade, tudo diante do Senhor nosso Deus. E para complementar, no Efésios 4:2 ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então é isso que o Senhor Jesus nos diz, que nós devemos ter humildade, mansidão, longanimidade, ser longo, suportando uns aos outros, suportando, cuidando, sabendo que cada um tem uma maneira de ser e devemos estar orando, devemos estar suportando, devemos estar unidos cada vez mais e mais. E
no capítulo 42 de Jó, ali a confissão de Jó, ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:1. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Está aí a resposta que fez acontecer tudo isso na vida dele. Ele foi firme, ele foi constante, porque que eu não conhecia. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele não conhecia, ele falava, mas ele não sabia. E depois o que aconteceu? Aconteceu que ele passou para ele poder conhecer, para ele poder saber e para Jesus poder ensinar ele. E tu me ensinarás. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus, né? Então hoje ele sabe, hoje ele aprendeu. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E depois ele restituiu a prosperidade, tudo em dobro na vida dele. Então tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não sabe o porquê, o momento, a circunstância, a gente não sabe, às vezes a gente não tem resposta. Mas a única coisa que a gente sabe é que Deus está no controle. E é isso que nós devemos ter na nossa vida. Tudo está sob o controle do Senhor nosso Deus. E cada dia mais nós devemos o quê? Ser firmes no Senhor, buscar a presença dEle cada vez mais. Por quê? Porque Eclesiastes 3:1 ele diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo, propósito debaixo do céu. Então tudo tem o seu tempo. Tudo está determinado, nós não sabemos, mas o Senhor Jesus, Ele sabe tudo o que está acontecendo. E é por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração nesta noite, para trazer para a amada igreja. Espero que passei algo que, quem sabe, nós estávamos necessitando, e é só o Senhor Jesus cada vez que nos ensina. É Ele que nos ensina, Ele que diz o que nós precisamos, que precisamos aprender mais do Senhor nosso Deus, e saber que cada dia somos dependentes dEle. Cada dia nós somos dependentes e Ele fala. Quando você diz: Jesus, o teu servo está aqui para te escutar, Ele fala. Ele falou comigo na hora que eu estava dirigindo, na hora que eu estava acontecendo algo ao meu redor, eu prestei atenção e Jesus falou. E é isso que o Senhor Jesus fala, em todos os momentos Ele está conosco. Aonde você coloca a planta dos teus pés, Deus está contigo. E graças a Deus que Ele sempre está conosco. Então, Ele é 24 horas o seu melhor amigo, Ele é 24 horas o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, Ele é 24 horas. Então, Ele é o nosso Deus, que cuida dos seus servos aonde que você está. Nós mães, nós pais, nós parentes não podemos estar em todos os lugares, mas nós temos uma pessoa que está em todos os lugares cuidando de nós, que é o Senhor nosso Deus. E graças a Deus por Ele estar presente. Por isso que nós necessitamos a presença do Senhor nosso Deus cada vez mais na nossa vida, que é o que a Viviane estava louvando o nosso Deus, e glória a Deus, né? Cada louvor. E graças a Deus eu fico tão contente quando ela louva o Senhor nosso Deus, porque quando a Estherzinha começou, eu lembro toda vez que a Vivi sobe ali, eu lembro da Esther. E é isso aí. Cada vez mais nós louvamos o nosso Deus. A Esther era pequena, louvava desde pequena, e graças a Deus, hoje ela já está aí, uma moça, né? Para honra e glória do Senhor nosso Deus. E eu louvo o Senhor Jesus, porque Jesus que nos ensina, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai se não é por Ele. Então, graças a Deus que hoje nós temos um Pai. Nós não somos bastardos, mas nós somos filhos do nosso Pai, do nosso Deus, que está conosco todos os dias. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, passo a palavra ao pastor Ademir, e que Deus abençoe a todos. Amém, pastor.
Uma boa noite a todos, que a paz e a graça do Senhor seja com todos, né, irmãos?